Oi, Oi de novo, Tony, Rafa. Como boa noite. é que tá o áudio? Estou Como é te que tá? ouvindo bem. A gente vai começar daqui a pouco a nossa conversa sobre a minha participação nesse projeto do Arte Passagem. Eu estou esperando o João entrar também, né? Ele que vai representar o Arte Passagem. O Arte Passagem é um grupo maior, né? Mas hoje é o João que vai estar aqui conversando com a gente. E a gente também Certo. tem o Tony, né? Acho que muita gente não conhece, ele não sabe, das pessoas que me seguem, mas o Tony, eu tive o grande prazer de ter ele junto comigo nesse projeto, escrevendo um texto. Então, para quem estiver em São Paulo, quiser acessar esse material, é só passar lá na vitrine, na banca, retirar o folder, mas também nas próximas semanas a gente vai subir o texto para o site, né? Quando o site for atualizado com os registros, as ações, a gente vai disponibilizar o texto lá também. Que legal, que legal. Então, tô vendo o pessoal entrando aqui, né? Esperar o João chegar. Como é que tá o clima por aí, Rafa? Clima, qual clima? Político, temporal? Agora sim, cheguei. Acho que converge o clima político e o clima Não converge. De clima meteorológico. meteorológico tá Não. quente, tá calor, tá ótimo. De clima político, a cidade está muito adormecida. São Paulo, Ah, ela vai, se continuar dessa forma, vai enfim perder esse lugar centralizador de potência de produção cultural, porque do jeito que tá, não vai dar. Tá muito. Baixou assim uma. Tá travada aqui. uma É, letargia. Ah, Gente, vamos lá então. Acho que a gente aí já. pode. E aí? Oi, Rafa, oi, Tony. Primeiro, Oi, João. brigadíssimo, gente, por aceitarem o convite de participar dessa conversa dentro do âmbito do Arte Passagem, dessa segunda edição na nossa vitrine da Praça da República, ali abaixo do edifício Eiffel. A Keina já tá. Oi, Keina. Eu não estou acostumado com os comentários aqui, eu vou ficar reagindo mesmo. Ao Vitor, beijo, Vitor. Mas muito obrigado. Eu queria apresentar vocês dois. Bom, primeiro, contextualizar o Arte Passagem é um projeto do qual eu faço parte, eu sou um dos curadores, junto com o Matheus Chiarati, com Pedro Zilberstein e com Ilê Sartuzzi. Portanto, eu estou acompanhado aí de 3 artistas, o que é uma coisa super legal, né? Um projeto majoritariamente de artistas. É um projeto que começou no centro, na Galeria da 7 de Abril, ocupando uma vitrine, e hoje ocupa essa loja que tem uma espécie de vidro que, como se fosse um aquário, onde a gente segue implementando e trabalhando esse conceito do vitrinismo, dessa relação com quem passa pela cidade do centro de pela cidade de São Paulo, pelo centro. E nessa edição a gente conta com o apoio da Heineken Brasil, dentro do contexto do Green Your City, que é um projeto que eles estão desenvolvendo de iniciativas verdes nas grandes cidades. Queria também muito agradecer à equipe do Arte Passagem, a maravilhosa Bianca Volpe, produção executiva, Thiago, assistente, a Laura, que está cuidando da comunicação, a Luciana, que filmou, inclusive, a performance do Rafa, a Ana Pigosso, que está fazendo as imagens, e a Marina, que fez o design junto com o Pedro. Bom, vamos lá, então. Queria aproveitar para apresentar vocês dois, fazer essa introdução, antes da gente falar muita coisa que tem para ser dita aqui. A gente, nessa segunda edição, o Rafa está participando junto com o Leonilson, né, com a instalação Fuga, enquanto o Leonilson apresenta a Fuga número 2, né, Rafa? E o Leonilson apresenta os adesivos, que é uma produção que ele começou no início dos anos 80 e levou adiante durante muitas das aberturas dele, com uma forma de distribuição, de estratégia de distribuição e divulgação das exposições que ele estava participando.
Bom, aqui, dentro dessa edição também, a gente teve o prazer, né, de convidar o Tony Antônio Carlos Araújo, para escrever um texto maravilhoso, em conversa com o trabalho do Rafa, que está fazendo parte dessa publicação do Arte Passagem, que quem ainda não pegou e está em São Paulo pode pegar na banca que está ali em frente ao Arte Passagem. Então, seguindo para as apresentações, o Tony, que escreve aqui nesse maravilhoso versículo aqui, escreve o texto A Hora e a Vez de Dar Cor e Lugar Social ao Som. Antônio Carlos Araújo é mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão. Está no Maranhão agora, não é, Tony? Você está em São Luís, né? Isso. É formado em História pela Universidade Estadual do Maranhão, sendo pesquisador interessado em ler, ouvir a história pela relação entre música e sociedade. É autor do livro Lugar do Jazz na Construção da Música Popular Brasileira, de 2016, integrante do GE Jazz BR, né, Grupo de Estudos de Jazz no Brasil, e do GPMuse, né, Grupo de Estudos em Práticas Musicais no Maranhão. É também baterista do projeto musical ativista Antídotos, escritor, tendo publicado o thriller psicológico O Suicida e a distopia Caixa de Raiva, de 2019. Fora poemas e antologias, né, ultimamente tem realizado pesquisas acerca do jazz no Maranhão, bem como palestras sobre jazz, diáspora e consciência negra. Essa é essa breve introdução do Tony. E o Rafael... vou ler direto. Acho que a minha parte pode pular, João. Pode pular? Então tá. Acho Tá que eu aqui. sou artista Vamos visual direto. e estou aqui colaborando com Arte Passagem. Vamos nessa. Eu acho que eu vou falar bem sucintamente da instalação que está lá na vitrine, né? Talvez mais para o público que não está em São Paulo, assim, tentar um pouco entender da onde essa conversa vai partir, né? Mas, bom, o Arte Passagem tem realizado, né, essas intervenções, convidando artistas para ocupar uma vitrine, né? Então é uma ocupação de um espaço expositivo que a gente tem que pensar que as pessoas não adentram o espaço e que a gente tem que pensar que as ações que são feitas ali, elas são para reverberar em público passante também, não só necessariamente ao público que sabe que ali tem alguma ação de arte. E a intervenção que eu propus e que está lá, ela parte de uma pesquisa que, antes da materialização desses trabalhos, não era necessariamente uma pesquisa enquanto pesquisa, assim, que tinha um fim, né? Não era algo que me interessava para construir, mas aí chega uma hora que a gente acaba apontando para fora, mas era um interesse que começou de forma pessoal pela produção negra de música erudita. E esse interesse começa na minha adolescência, quando eu começo a me interessar por música erudita e começo a frequentar, quando eu faço 16 anos, eu ganho uma assinatura na Sala São Paulo, que é uma sala de concerto, né, um grande espaço de concerto aqui em São Paulo, muito ligado às elites. Eu começo a frequentar aquele lugar e começo a me questionar sobre a ausência de outras pessoas negras ali, tanto como público, e tanto como autores e até como músicos. Então, de forma muito independente, eu comecei a olhar para essa história e comecei a ouvir essas músicas e entender quem eram esses personagens. E nos últimos anos que isso tem aparecido na minha produção. Então, no Arte Passagem é uma instalação que apresentam 3 partituras gravadas em mármore, com 3 pedestais de madeira que reproduzem pedestais do século XVI. E a gente também colocou um piano no centro, e esse piano recebe algumas aparições em que um músico, Luiz Viola, a partir desse repertório, ele toca também suas obras, que ele é um artista, um músico que se coloca muito no lugar da improvisação. Então a gente tem essas aparições que elas não são anunciadas, mas o público passante se depara com a imagem de uma pessoa negra tocando aquele piano, mas pelas características da vitrine esse som é um pouco abafado, fazendo um comentário sobre o silenciamento que esses autores, que esses músicos passaram.
todas as intervenções do Arte Passagem são acompanhadas por esse folder que tem um texto, e aí o João me perguntou, né, assim, quem poderia ser a pessoa que poderia escrever, e na hora, sem sombra de dúvidas, eu pensei no Tony, porque um amigo meu que está aqui, que é o Taplev, inclusive, ele me mandou um post, eu já morava em São Luís, mas eu não tinha entrado em contato com o Tony, e ele me mandou um post que o Tony fez sobre o Ademar Correia, que é um músico negro do Maranhão, que o Tony vai comentar um pouco mais para a gente depois. Obviamente, quando eu vi esse post, eu fiquei muito impactado, não só pelo texto, pela qualidade do texto e por trazer essa biografia, mas também pela imagem que acompanhava o post, que era uma imagem de uma jazz band, uma fotografia muito forte, né? Assim, eu sendo das artes visuais, eu fiquei muito vidrado naquela imagem. E na primeira oportunidade de encontrar o Tony, eu estava com um amigo que conhecia ele, falou assim, não, vamos lá, eu te apresento agora. Assim, eu estava até meio sem graça, essa coisa meio paulista, né? Tipo assim, ai, olha ele ali. Aí meu amigo, que é o Alberto, falou assim, ai, Tony, esse aqui é o Rafael. Foi muito rápido. Eu fiquei de encontrar o Tony, mas depois acabei fazendo outro projeto, mas à distância a gente conseguiu conversar sobre essa construção desse texto. Então, agradeço muito, Tony, e queria passar um pouco já a palavra para você, e aí eu não sei se você quer começar a falar um pouco de você, um pouco mais, ou um pouco do texto, ou um pouco da figura do Ademar, assim, acho que você pode dar o tom e a gente te acompanha. Eu acho assim, em primeiro lugar, boa noite a todos que estão entrando, né, e interagindo. É uma grande honra poder fazer parte desse bate-papo que une música, performance, né, num momento de tanta mediocridade, né, de tanto assassínio, não só da vida, mas e daquilo que a produz, que é a arte, né, como sempre acontece em momentos de totalitarismo, de fascismo, é uma transfusão de vida, né, poder participar desse tipo de atividade e ver a arte circulando, né, e sobretudo uma arte resistente, né, e criativa, né. Então, obrigado também, João, obrigado, Rafa, pela introdução, né. Eu estava falando com o Rafa antes de começar sobre climas, né, clima político, o clima meteorológico de São Paulo. Ele falou que tem uma dissonância aí acontecendo que me parece que também vai circundar aqui o nosso papo. Me parece não, tenho certeza, né, porque aqui no caso a estética e política não estão dissociados, né. E a esse respeito, eu acho que é um gancho interessante para falar um pouco sobre essa minha trajetória em relação ao jazz, né? Desde a minha defesa de monografia, a banca havia uma certa, na época de 2014, né, havia um certo interesse em saber como foi que eu cheguei nesse objeto, né? Porque hoje no Brasil é muito, em São Paulo sobretudo, que há uma cena de música instrumental negra forte, né? Ah, mas naquela época, sobretudo no Maranhão, falar sobre o jazz do ponto de vista de quem estava discutindo identidade nacional, né, e o lugar da raça nesses debates, não era uma coisa muito assim, não era era uma coisa incomum, é atípica, né? Sobretudo num ambiente em que se tem uma noção de que falar de música popular brasileira ou é falar de música popular maranhense a partir dos anos 70, ou falar sobre o MPB, né? Então era típico falar sobre música instrumental naquela época falar sobre o jazz até os anos 50, né? Foi o meu recorte na graduação. Então eu tenho essa trajetória de, digamos, uma certa resistência em termos científicos, né? Ou seja, eu queria estudar alguma coisa com a qual eu tinha contato como músico, né? Eu sou baterista desde os 12 anos de idade e eu tinha essa circularidade, né, musical, né, circulava por ambientes em que eu tocava estilos, digamos, comerciais e estilos que eram vistos como impopulares, né, música instrumental, né, e fui carregando essas, digamos, aflições, né, até a graduação, que desembocou no jazz, né, mas não só a aflição em relação à estética, mas eu percebia também que tinha uma correlação com raça, né. E na hora da defesa havia essa curiosidade para saber como foi, né, que eu cheguei a esse objeto. Até porque no Brasil esse imaginário de que o jazz embranqueceu e pronto, né, que o jazz é uma música branca,
colou em muitos lugares, né, em muitas regiões, nas quais o acesso a esses bens culturais é muito, muito, muito filtrado e muito, muito, muito desigual, né? E assim, eu acho que há essa trajetória de busca de uma espécie de reconhecimento enquanto pessoa preta, concomitante a essa, digamos, maturação de análise crítica e histórica sobre a trajetória da música brasileira, né? Sobre a formação e construção da música brasileira e sobre o lugar do jazz, e aí, por isso, o título do trabalho, né? O meu livro tem esse título. Qual era o lugar do jazz? Eu me perguntava, qual era o lugar do jazz em todo esse desenvolvimento, pelo menos até os anos 60, na música brasileira? Era também música brasileira? Era uma música alienígena que era tensionada sempre para não ser incorporada? Ou era incorporada com condições e regulações, né? Enfim, e eu percebia que todas essas discussões estéticas no campo da crítica musical, né, num campo intelectual letrado, ele não só dizia respeito a uma certa classe intelectual, né, munida aí de todo o argumento modernista, mas também que havia uma simbolização de raça nessas pautas, né? Simbolização essa que quase sempre representava o negro, mas muito raramente tinha um negro para falar. A gente não tem uma memória musical no Brasil de negros falando sobre o jazz, né? Isso tem acontecido agora, né? Você tem, lógico, o Pixinguinha lá atrás, né? Falando sobre isso, mas como o jazz ainda não era um estilo musical, um gênero musical de improvisação, então aqueles discursos do Pixinguinha, eles talvez não caibam hoje para falar desse jazz experimental, né? Que entrou, por exemplo, na pauta da performance do Rafa, né? E bem, hoje nós temos um rótulo, né, musical que, graças a Amaro de Freitas, Canta Fé, enfim, a geração que enfim, veio dos anos 80 para cá, mas que depois de todo o rebuliço, né, que a lei de cotas e a lei de incentivo ao estudo da cultura africana no Brasil trouxe para a formação escolar de muitas pessoas, né, eles têm trazido esse discurso musical, né, afrocentrado, afrocêntrico, né, e no que desembocou, por exemplo, né, no fato do The Guardian, há pouco tempo atrás, publicar um artigo sobre eles e dizer, olha, há um jazz brasileiro, um jazz afro-brasileiro, né? Então há um nível aqui de conversa que rompe, extrapola a ideia do jazz brasileiro como uma espécie de som, não só abstrato, mas um som talvez mestiçado na sua origem, né? E que não se sabe muito bem onde o lugar do negro, né, do jazz preto está, né? Por isso o título do meu texto aí no folder, né? É hora de dar lugar, escolha lugar social, né? Não só ver quem são os negros que estão fazendo essa música de jazz, seja com qual significado for, desde os anos 20 até hoje, mas também de onde eles vêm, né? Qual o lugar social, qual a origem social dessas pessoas, né? E bem, eu tenho vindo dessa discussão, né, pela qual eu passei no mestrado, discutindo o significado do jazz no Brasil e na música brasileira, popular brasileira. Porém, o meu centro de análise, o meu espaço de análise, estava focado no eixo Rio-São Paulo, que é um outro problema, né? O fato dessas discussões, desses debates sobre cultura nacional serem focadas nesse centro, né? Nesse eixo, né? Devagarzinho eu percebi que o jazz estava sendo discutido em Curitiba, no sul do Brasil, né? Porém, no Nordeste, o Norte-Nordeste, é algo muito incipiente, né? Há uma pesquisa um tanto mais forte em Pernambuco, por uma série de fatores, né? Em relação a conservatórios musicais e aos programas de pós-graduação que assim, são muito fortes em relação a essas pesquisas lá culturais. Porém, no Maranhão ainda é realmente muito incipiente, né? E, bem, eu tenho me focado, né, nesse objeto sobre o jazz do Maranhão há uns 2 anos, né? Recolhendo fotografias, o Rafa viu da Ademar, né? A Ademar e a banda de jazz feminina, de mulheres negras, né? Nesses 10 anos de pesquisa, eu nunca tinha visto em lugar nenhum do Brasil uma banda de mulheres pretas, de origem humilde, operária, né? Numa jazz band, né? E aí tem uma outra discussão que é sobre como esse lugar de musicistas também, a questão de gênero, né? Como as mulheres foram escamoteadas, escanteadas ou colocadas em posições muito marginais, né?
As pessoas acham que hoje as pessoas acham que cantar, né, é um lugar de fronte, né, um lugar simbólico de poder, mas na época a mulher que cantava era um canarinho, ela era, na verdade, rebaixada como musicista, né? Ela era apenas digamos, um objeto de vitrine para, enfim, encantar, né, colorir a banda e dar aquele tom, né, de feminilidade que se tinha na época no imaginário. Mas para ser musicista, tocar um saxofone, tocar bateria então, meu amigo, naquela época era para homens, né? Então, em muitos sentidos, né, essa pesquisa que eu tenho feito, na verdade não só a pesquisa, mas as fontes, né? É menos a pesquisa e mais esses sujeitos que têm mostrado para a gente que não dá para falar de vanguardismo e não falar da negritude no Brasil, né? Uma mulher negra que rompe a ideia de que ela não pode tocar bateria e toca nos anos 40, 50, ela está rompendo, né, estereótipos e forçando intelectuais a reformularem a ideia de Brasil, né, reformularem a discussão sobre relações de poder, né? E, enfim, essa pesquisa sobre o jazz do Maranhão, ela tem me trazido aí muito mais fortemente, né, essa posição de nordestino, né, de homem negro e de, enfim, e de desencavar, né, e de escavar essa arqueologia, né, de nomes de pessoas anônimas, né, que é muito curioso, porque no meu espaço de pesquisa, né, eu começo a conhecer pessoas como Ademar, que foi o bisavô. Eu descobri que ele era bisavô de um amigo meu da graduação, né, um grande amigo da graduação. Então você percebe que há uma relação também, né, de uma espécie de parentesco simbólico, né? Não só falando na diáspora em si, né, nessa ideia de uma comunidade negra, né, no Atlântico, né? Lógico, com as suas distinções, mas também certas comunidades locais, né? E que nos ajudam a repensar o que é memória histórica, né? Não vendo esses personagens como distantes, né? Como apartados da nossa trajetória e da nossa biografia, né? Eu vi muitas experiências de racismo na música maranhense, né? No circuito da música maranhense, né? Sobretudo com jazz, né? Você vê os shows de bandas de jazz, por exemplo, que vêm para cá, e muitas vezes o público é branco de maneira majoritária, né? Mas quando há os negros que conseguem participar desses eventos, isso não é colocado, né, como uma pauta, né? Ou seja, é como a Valmira Albuquerque diz, né? O Brasil, lógico, analisando a questão do século XVIII e XIX, o Brasil tem essa coisa de racializar as pessoas quando convém, né, para excluí-las, mas quando elas estão participando em registro, elas não aparecem como negras, né? Elas são brasileiras, elas são números, enfim, tem um nome, mas você não sabe que cor elas têm, né? E me parece que isso vem até hoje, né, respingando, né, nos discursos sobre arte, sobre música, na verdade, a minha pesquisa, para além dessa arqueologia de nomes, de memórias, resistências, negociações, e talvez ali um outro campo onde gravita o poder, né, porque são músicos populares que tocam em ambientes tanto de elite quanto ambientes, digamos, eles chamavam, ou melhor, ambientes sociais de elite ou ambientes populares, né? Eles estão aí tensionando, né, uma outra memória de resistência para a gente, né? A gente pensa aqui no Maranhão muito essa coisa de que houve um momento de dicotomia entre o bumba boi e a cultura letrada, a cultura erudita, né, da música erudita e dos escritores eruditos maranhenses, né? E que em alguns momentos disso houveram trocas, né? Porém, me parece que esse músico de jazz, que ele está entre o erudito e o popular, ele começa ali a fazer fagulhas, outras fagulhas acontecerem, né? Por exemplo, o fato de no Maranhão, né, isso aqui eu vou informar até para situar as pessoas, né? Eu encontrei vários relatos ali de carnavais no que nós chamamos de Baixada Maranhense, né? Em que havia uma divisão de classe, né? Assim, segregada dentro dos clubes carnavalescos, né? Primeira classe, brancos, isso não é no interior do Maranhão. Segunda classe, mulatos, e terceira classe, negros, né? As pessoas eram divididas em salões, né? E não se encontravam, né? Ou se encontravam, gerava uma série de conflitos, né? Sobretudo quando os brancos queriam ir para os centros
que os negros criavam para eles, né? Porque aí havia um conflito dos brancos para com os pretos, acusando os negros de serem racistas. Olha só como a discussão é contemporânea para a gente, né? Ah, então me parece que esse ambiente urbano, né, ou mesmo rural, em que as jazz bands, as orquestras atuam, elas trazem para a gente uma outra ideia de Maranhão, né? Uma ideia onde essa noção de fraternidade racial ela cai por terra, né? E expõe para a gente uma série de conflitos, uma série de tensões, né? Que nos informam até hoje, né? E nos situam até hoje sobre que lugares, né? Como é que os lugares foram dispostos, né? E que valor social é esse que se dá à música tocada por negros. Eu não tentei resumir aqui a Muito história, legal, né? Tony. Posso só fazer dois comentários, assim, que eu acho que são muitas aproximações possíveis, né, com a pesquisa do Rafa, né? A gente sente como esse convite feito pelo Rafa é pertinente e é fértil, né? Assim, acho que as coisas ressoam, né? E eu pensei em dois pontos aqui específicos, né? Um, quando você fala de improviso e você fala da expressão abstrata também dentro da música, como isso estava restrito aos músicos brancos, né? E eu acho que isso é uma questão que o Rafa trabalha, né? Essa questão de levantar materiais que vão que são da história social, da história cultural brasileira e que levantam questões factuais, inclusive, mas vão ser trabalhadas depois de formas abstratas, inclusive dentro da performance que foi ao ar hoje, há 100 anos de silêncio, né? Então essa questão do improviso e do abstrato tá aí, e eu acho que ela aponta também para esse outro lugar que também está na sua pesquisa e também na do Rafa, que é esse embaralhamento assim, entre a história social mesmo e a biografia, né? Essas outras escritas, como a sua própria, Tony, você estava contando da sua experiência, e eu até tinha lido na sua biografia como baterista, e eu acho que isso também aparece também dentro da produção do Rafa, quando ele inclui histórias afetivas dentro da produção dele. Então, eu acho que tem aproximações na forma como vocês desenvolvem as pesquisas e as produções poéticas e as investigações de linguagem, que eu acho até que você falando, eu, enfim, percebi isso muito. Então, acho que queria um pouco jogar isso para o Rafa, antes da gente até levantar algumas questões do texto que você mencionou, como o próprio Ademar. Mas eu acho que esses dois pontos eles ficam muito nítidos assim na sua fala, Tony, e um pouco pensando no trabalho também que o Rafa está apresentando agora no Norte Passagem. Sim, eu acho que essa pesquisa, né, que eu chamo de Vox Cultura, né, essa coleção de recuperar essas partituras de músicos negros e negros do território do Brasil, nos séculos XVI, XVII, voltadas a essa formação mais erudita, ela reflete diretamente a uma questão pessoal que eu enfrento como artista, principalmente no eixo Rio-São Paulo, que é uma expectativa que o meio da arte, né, que os curadores e as instituições têm sobre a minha produção por eu ser uma pessoa negra. Então, tem um caso clássico, que é quando, num convite do SESC, eu propus de fazer uma ópera e veio uma resposta assim, nossa, mas você vai propor uma ópera, como se fosse muito esquisito. E uma das pessoas da equipe até falou assim, a gente achou que você ia fazer um projeto mais sobre racismo, né? Então, o quanto está institucionalizado no nosso meio artístico que as pessoas negras devam ocupar o que nos anos recentes a gente tem chamado lugar de fala, que é perigoso também quando a gente tem dito dessa forma. Então, trazer para a minha prática visual a materialidade das partituras porque, infelizmente, na nossa sociedade, quando a gente vê uma partitura desse gênero, a gente não vai associar isso a uma produção de uma pessoa preta. Então, eu quis trazer mesmo isso enquanto visualidade para que a gente repense enquanto sociedade quais são os parâmetros que a gente tem sobre as produções. Uhum. E essa relação do improviso dentro da performance também, né? Eu acho que é legal mencionar também. Sim, sim. Eu lembrei, é que fazer essa distinção de trazer uma produção negra que está nesse campo do erudito, ao qual o sistema, a estrutura não deixa que essas vozes reverberem, também não elimina
a produção negra dita popular. Assim, eu não estou desvalorizando o lugar do negro no samba. A gente só está dizendo que existe uma história paralela, que é a mesma história. E aí eu queria puxar o Tony, porque ele deixa isso claro numa parte no texto, que eu acho que é uma parte muito bonita, inclusive. Você quer que eu leia aqui esse trecho? Eu acho que fica legal, João, se ler. Claro. É tempo de contra-atacar a história oficial, de olhar para o Nordeste, para o Maranhão, de conhecer a trajetória dos músicos negros de cá, de saber que enquanto o couro panhava no tambor de crioula, Marcelinho Maia, 1867 até 1935, contrabaixista, violoncelista e compositor, se concentrava para mais uma apresentação no Teatro Arthur Azevedo. É essa oposição, né, entre quando você fala que ele estava se preparando para o tambor de crioula, ele também estava para entrar no teatro, né? Assim, não sei, Rony, se você quiser contar um pouco mais sobre essa. Sim. Em seguida me parece que eu faço, digamos, esse jogo que coloca o erudito e popular em lugares diferentes, mas depois eles entram numa espécie de diálogo ali, de um certo. E aí sim, de novo, essa fala do João, né? Esse termo embaralhamento. Acho que embaralhamento, ele está muito bem próximo e é sinônimo de improviso, né? Essa coisa da ginga, né? De, eu disse que fui, mas não fui, né? Da capoeira, da ginga, né? Da mandinga. E eu acho que, eu acho não, tenho certeza, né? A gente começa a perceber, analisando a história da música brasileira, a música erudita brasileira, do jazz brasileiro, que esses personagens que são muitas vezes excluídos, né? Que estão ali, tem uma origem social muito pobre, mas que por várias estratégias, né? E táticas de resistência, eles vão galgando e penetrando, né? Em certos espaços de poder e de consagração, né? Eu cito algumas pessoas aí que se consagraram, como Anacleto de Medeiros, né? Francisco Braga, foram pessoas que estudaram, mas estudaram que alguém juntou uma grana e colocou eles numa escola, ou porque eles foram matriculados em instituições beneficentes, né? Que era muito comum no Império, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, né? E aí são pessoas que começam ali a incutir, né, os seus valores raciais, de classe, né? Na sua musicalidade, né? Na sua linguagem, né? No seu corpo. Elas representam uma comunidade, né? Então, quando elas penetram nesses lugares como Ademar, como Marcelino Maia, por exemplo, elas estão ali dando um novo tônus para a história, né? E aí é muito legal, porque o que o Rafa falou, né, sobre não desmerecer o popular, e não desmerece mesmo, assim, né? Essa discussão entre popular e erudito, que sobretudo o modernismo fez, assim, folclórico, popular e erudito, né? Compartimentalizar e ver a cultura por esse viés monolítico, nos fez empobreceu a discussão, né? A gente não consegue ver a relação, a conexão entre o Marcelino Maia e o Ademar Corrêa. E eles se encontravam, dava aula para o outro, né? Quer dizer que o Ademar Corrêa, porque estava numa jazz band, não tinha formação erudita, ou não ouvia, ou deveria ver o samba como menor do que uma peça de bar, né? Nas minhas pesquisas eu tenho visto, né, muito pelo contrário, né? Muitas vezes o João Carlos Dias Nazaré, que era o pai da Alcione Nazaré, ele estava tocando na banda militar da polícia, depois ele caía para tocar dobrados e sambas nas gafieiras aqui do Anil, aqui do São Luís Maranhão, né? E depois estava no Boi de Leonardo, ou seja, no Bumba Boi, como um dos grandes, né, líderes desse boi, né? Compositor de toadas, né? Então, enfim, com poesias lindíssimas, né? Então, assim, a própria poesia do boi, né, da toada, já embaralha, né? O que é poesia culta? O que é a linguagem popular? Uma coisa não está dissociada da outra, né? Para quem, né? Para que ouvidos e para que olhares, né? Então essas pessoas elas improvisam, né, no mundo do trabalho. Elas improvisam na música e elas embaralham essas categorias e classificações, né, ocidentais, né, brancos ocidentais, né?
Então me parece que aí essa ideia de contracultura, alguns autores não gostam muito desse termo Uhum. contracultura, porque ainda pensam em civilização versus barbárie, né? Mas para mim, né, pegando essa ideia do Paul Gilroy, né, de Atlético Negro, há uma contracultura porque há uma subcultura, né, no sentido entre aspas, que é a negra, que é jogada para as margens, mas que ao mesmo tempo ela é o tutano, ela é o exoesqueleto de todas as culturas nacionais do Atlântico, né? Essas pessoas são esses agentes que fornecem, né? Que é música maranhense, não música preta maranhense. O que é música paulistana, senão uma música também que estava ali é, embebecida de sambas, machiches, né? Entre outras categorias sertanejas, né? Por exemplo, que também são negras, né? Não só, mas também são negras, né? Tem participação do populações negras, né? É esse trânsito que você define muito bem, né, que existiu. Eu acho isso incrível a gente pensar que você está trazendo isso também a partir de um pensamento da história, né, Tony? Eu acho isso também fica marcado no texto, com as datações que aparecem no texto, e eu acho que isso também ressoa na pesquisa do Rafa, na relação que ele tem com arquivo, né? Que é um artista que trabalha com esse material e com essa investigação da memória e da história, né? E você falando isso também, eu queria até ouvir vocês dois, assim, porque me parece que tem um, eu acho que o Rafa faz um trabalho, né, de encontrar dentro desses arquivos as partituras, por exemplo, né? Tony tem essa pesquisa extensa também, assim, que traça até essas questões enfim, de que forma a organização social se deu, né? E como ela também impunha certos limites, né, que estavam pensados orquestrados até de tal maneira. Então você tem uma crítica também, eu acho, né, à história, né, à historiografia até talvez, né, Tony? Eu acho que o Rafa também pega isso para um lado, é, esse exercício estético poético que eu acho que também é muito forte, né, assim. Sim, eu acho que como artista eu costumo falar bastante assim no sentido de que eu tenho uma pesquisa vasta realmente de arquivos, né? E isso esbarra em procedimentos que são da história, mas eu me sinto muito à vontade de trabalhar como artista com esses materiais, no sentido de que eu não me sinto responsável de ter uma responsabilidade social sobre essas histórias. Então, assim, muitas pessoas às vezes falam assim, ah, mas o seu trabalho é recuperar histórias. Eu não estou recuperando essas histórias com a responsabilidade, assim, eu não tenho essa fidelidade das datações. Eu estou me alimentando dessas histórias para contar a minha história. Porque eu entendo que essas histórias que não são contadas, essas histórias que são silenciadas, que são apagadas, elas são a minha história. E não me interessa só contar elas como algo do passado. Eu uso essas histórias para contar coisas para o futuro. Então, me interessa mais de entrar nesse espiral obviamente, estar no campo da arte me dá esse privilégio, né? Então, eu estou criando a minha coleção, o meu arquivo, que Uhum. ele é muito mais afetivo do que estrutural de datação e de recuperação de fato, assim. Então, por isso também que eu trabalho com esses materiais a partir da visualidade, né? Então, eu Uhum. quero que o meu público acesse aquele material de uma outra forma, pelo olhar, pela sedução, pelo, pelo não entendimento, num primeiro lugar, né? Por símbolos e por imagens, assim, que esse é um procedimento bem comum na arte contemporânea, né? Para que também não me coloquem como uma pessoa negra a qual se responsabiliza por essa história, né? Então, se, nossa, realmente, 200 anos de abolição, né? Então, você tem que contar isso. Eu acho que isso é uma escolha, e a minha escolha não é contar essa história, é escrever a minha história, a qual eu não sei ainda, porque eu estou aqui, ainda sou um corpo que ainda sofre todas as reverberações desses 200 anos. Então, o meu exercício maior é tentar escrever algo para o futuro, a partir de tudo isso que veio atrás. E isso é incrível, você falar de pensar nesse material como imagens e símbolos, Rafa. E eu acho que olhando para o texto, até falei, tá conversando, a gente conversou antes, né, Tony? E olhando para o texto, as datas, né, elas aparecem de alguma maneira como imagens também, né? E você falou, é importante pensar
né, no que é a imagem do Adhemar no início do século XX, né? O que isso significa, né? Ele tá, e você coloca Adhemar, só para dizer, tem a datação dele aqui também, mas você lembra de cabeça, Tony? Eu estou agora também... Acho que é o penúltimo parágrafo, talvez. 1896, 16. 1989. Ou seja, né, Quase quase 100 100 anos anos de de vida, vida, essa né? virada do século, esse momento histórico. Então, mas isso aparece como imagem, né? Você está puxando isso dentro da escrita da historiografia de uma maneira específica também, né? Sim, sim, João. Quem tiver acesso ao texto vai ver que tem essa dupla camada, né? Um toque poético, né? Que eu devo muito ao Rafa que me cobrou esse toque experimental, né? Que foi muito genial ele ter falado isso, até para dialogar com o ritmo da performance, né? E por outro lado, a camada histórica, e aí sim eu me prendo a esse meu fundo, né? A esse meu chão historiador, porque eu entendo que as datas não são apenas números ali que bailam, né? Ou que são informações, digamos, ocas, vazias, desencarnadas, né? Quando eu coloco que o Adhemar nasceu ali, como ele rememorava perto da abolição, porque, enfim, o Maranhão, a abolição chegou em lugares, nos rincões do Maranhão, nos bolsões do Maranhão, de maneira muito assimétrica, né? Muito tardia. O Adhemar nasce no interior do Maranhão, né? Muitas vezes os interiores dos interiores eram fazendas, né? Que hoje são municípios, mas que eram fazendas na época. O Adhemar nasce numa fazenda, a fazenda dos Berredo, no lugar à margem do rio Mearim, né? Ali ao sul de Bacabal, ou seja, lá no final, no interior, numa fazenda, né? E que tinha memória muito viva da escravidão. A mãe era ex-escrava, ex-escravizada, e ele viu a mãe, o avô, né? Moendo cana, né? Para fazer açúcar. E, enfim, o leitor que tiver acesso a isso vai perceber ali que esses músicos que estavam inseridos no que se chamou depois de música moderna, né? Que era o jazz das jazz bands, eles nasceram, né, no seio enfim, do pós-escravidão, né? E que tinham essa memória muito viva, né? Ou seja, eu estou aproximando aí não só gerações, mas também discutindo como se formou, né, esse mundo do trabalho a partir da música, né? O Adhemar, ele foi uma pessoa que tinha um grande prestígio como músico, mas que nunca ficou rico com isso, nunca ascendeu para uma classe média, né? Aqui no Maranhão. Ele tocava, mas também ia para sua oficina de carpintaria, né? Para fazer móveis, né? Fazer instrumentos. Uma vida de muita luta. Como ele tinha uma formação técnica ampla, ele trabalhava em várias, digamos, vários ofícios, né? Para poder viver, né? Sobreviver, né? Então, a música era um dos mecanismos que ele encontrou para poder trabalhar, porque naquela época, no Brasil todo, né? Se você não tivesse uma carteira de trabalho, ainda mais os negros, né? E pior o músico, né? O músico mesmo com carteira ele era preso, né? O músico ele era até os anos 40, 42, ou até os anos 50, né? Ou 60 também, né? Porque regime militar não mudou muita coisa. A lei de vadiagem, a lei de vadiagem ela ecoava até os anos 60, né? E esses músicos eram, enfim, eram maltratados, eram presos, né? Os instrumentos musicais eram confiscados, né? Não só quem tocava violão, mas aqui tem várias histórias aqui no Maranhão de pessoas que tocavam saxofone e o saxofone era quebrado, né? Era apreendido, né? Essa ideia de que o sax é um instrumento erudito, bonito, ele é muito reducionista, porque na verdade a ideia do sax como instrumento de uma pessoa culta, ele também tem que levar em consideração quem está tocando o sax, né? Então, como eram pessoas pretas tocando trompete, saxofone, elas eram maltratadas, né? Pela polícia. Então, eu trago esses recortes de nascimento e morte para as pessoas terem noção também por trás, do que está por trás, né? O significado político, né? Histórico dessas datas, né?
até para pensar também a trajetória, né, dessas pessoas. E bem, o Adhemar, ele é uma figura muito simbólica para a minha pesquisa, porque ele circulou pelo ambiente ambiente militar, pelos ambientes ditos sociais aqui no Maranhão, né? Ambientes populares, tal como o João Carlos, eles tinham essa conexão, eles eram amigos, né? Que se conectavam, né? Eu fui percebendo que esses músicos eles tinham uma espécie, digamos, de camaradagem, né? Eles se juntavam, né? Para conversar, né, nas suas casas, trocar informações. Conseguir trabalho um para o outro, ou seja, havia uma comunidade negra ali, uma rede de contatos que se estabelecia em prol da sobrevivência, né? Eu costumo dizer que a sobrevivência é a prima irmã da resistência, né? Se não fossem por essas pessoas, né, eu não estaria aqui hoje, talvez com uma formação superior, sendo escritor, né, um músico interessado em história, um historiador interessado em música, que escreve e que fala dessas pessoas, né? Então, eu tento conectar na minha pesquisa. Eu vejo o Adhemar como alguém que me conecta ao século XIX e século XX. O Rafa falou sobre a questão do futuro. Eu também acho que há também um improviso, um embaralhamento do tempo, né? Quando você fala dessas pessoas, porque, por exemplo, o Adhemar, ele é o bisavô, né, de um amigo meu da graduação. Eu comentei isso aqui hoje, não. Não. Já falei sobre isso com vocês agora? Não. Então ele é um bisavô. Eu descobri que o Adhemar é bisavô de um colega meu da graduação. E aí eu fui tendo vários encontros, né, de pessoas que eu conheci, que foram amigas minhas na escola, e que se encontravam, né, foram parentes ou conhecidas, enfim, de filhos ou netos dessas pessoas, né? Então eu fui percebendo que eu faço parte. Eu não sou apenas um pesquisador que olha de fora, né, e vê essas pessoas como meros objetos, né? Elas são, digamos, são conectadas com a minha biografia. Então, até isso, né, me leva a falar de história de um ponto de vista que não é esse ocidentalismo de pensar, não vou falar sobre coisas que eu gosto, vou ser imparcial. Não, a minha pesquisa tem um critério metodológico e tudo mais, histórico, mas também tem um critério aí de resistência político, né, e também um Uhum. critério pessoal, tá? Então, nesse sentido, o Adhemar, ele é muito importante, né, até porque fundou aí a primeira jazz band feminina negra, né, aqui no Maranhão, talvez a primeira do Brasil, né, e que reformula muita coisa. Uhum. E, enfim. Quando você estava falando desse panorama histórico, Tony, desse quadro histórico onde o Adhemar se insere, né, dentro de um projeto político, social, né, muito, muito impositivo e com vários lastros de controle, né? Que você falou de carteira de trabalho, você falou até de certas agressões, né? Regimes, assim, uma autoridade que se confere, um certo poder hegemônico que também vem a agredir enfim, várias situações de controle. E como isso, eu acho que isso é alterado, revisto, assim, eu acho que dentro da sua prática historiográfica, assim, como você está falando dessa implicação, dessa autoimplicação, mas eu vejo isso também no trabalho do Rafa, por exemplo, nessas operações, né, muito diretas, por exemplo, nessa inversão da partitura, né, que normalmente tem um fundo branco e é em papel, e o Rafa usa um material que é um mármore, né, que remete também ao universo cerimonial, às lápides, e a um fundo preto, né? Assim, então a gente vê essa alteração. Queria ouvir, Rafa, se como você faz essa movimentação com, com essa revisão, né, de certas questões históricas, assim, dentro da sua, né, linguagem, que eu acho que o Tony falou muito bem de como ele se coloca ali dentro da história. Muito bonito ver esse posicionamento dentro da história, Tony. Mas eu fiquei pensando, Rafa, Obrigado, João. bonito e potente, forte, né, e poderoso, e fiquei pensando nessa relação com as partituras, Rafa. É uma associação, né, com o procedimento do Tony, né, dentro da história e o seu procedimento dentro da arte, assim.
Sim, sim. Eu acho que é bem procedimento mesmo de arte, né? Então, acho que por mais que muitas das vezes os meus pontos de partida ou os meus materiais que despertam os trabalhos, eles vêm de outros lugares, né? Os arquivos ou essa história, né? Nem sempre a história com H maiúsculo, mas eu ainda me coloco no meu campo, né? Que é o campo que eu escolhi para minha vida, que é das artes visuais. Então eu sempre fico pensando como materializar visualidades para esses materiais, mas também sendo um artista dissidente, eu tenho que contrastar todas as imagens que já foram criadas, que são imagens que são contra a nossa existência, né? Então, assim, acreditar que o branco é neutro, isso é um problema que denota muitos fatores, né? Então, assim, a visualidade da partitura em negro não é só uma contraposição estética, né, o negro e branco, mas são visualidades às quais a gente tem um certo costume, e o meu interesse como artista também é sempre despertar outros públicos e despertar interesse, mesmo que no primeiro momento isso não seja claro, assim, né, então é o escurecer mesmo, de fato. E aí, essa coisa da lápide, acho que desde a construção desse trabalho, algumas pessoas colocam assim, mas o mármore parece uma lápide, assim, tem uma preocupação do fúnebre, mas eu não vejo, a morte não é um problema para mim, assim, eu não estou falando de músicos mortos, muito pelo contrário, são produções extremamente vivas, né? Eu acho que a morte é uma pausa nesse plano e a gente desconhece todos os outros, né? Então eu também não vou ter medo e me afastar da morte e nem pensar que essa leitura seja negativa para o trabalho. E mais do que lápide de morte é o mármore, né? Que dentro da história da arte é um material muito nobre, dentro da história escultórica. Então eu me interesso também em me apropriar desses símbolos, desses signos, né? E meio que criar ruídos dentro dessa história hegemônica da arte, assim. É um pouco É, isso. Eu só queria avisar que a gente bateu uma hora, assim, já, tipo, passou muito rápido. Ah, não, fala sério. Não tem o aviso ainda de desligamento, mas eu acho que a gente já pode ir pensando finalizações, assim. eu acho que essa questão da morte, se você tocou, me remeteu a um lugar temporal, né, que vocês estavam falando antes, né, de futuro, passado e presente. Eu acho que o texto do Tony marca também, né, um pouco essa começa, né, a primeira frase é tempo de enegrecer, né? E o título é A Hora e a Vez de Dar Cor, ou seja, esse momento, como lidar com esse presente, né? Assim, também projetando um futuro e também olhando para um passado, né? Assim, é essa também a certa dificuldade, assim, do nosso tempo, assim, eu acho que o que a gente está vivendo e a oportunidade, assim, também de mexer com muita coisa aí, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nessa questão temporal que ela aparece, então, nesse texto do Tony. Você falou também de como foi essa escrita, Tony, de mexer com esse repertório que vinha de um lugar acadêmico, e você acabou fazendo um texto que é uma voz pulsante ali, né? É muito forte o texto, né? E não sei, estou aqui pensando um pouco sobre essa questão de passado, futuro e presente, como ela se transforma dentro da prática de vocês, assim. Eu acho que o texto Eu acho acho que uma coisa. a história e a arte para colocar, né, para talvez não ser, né, vocês aqui, porque fica uma questão assim um pouco, mas eu acho que a história e a arte apresentam certos caminhos Sim. para lidar com isso, né, assim. Eu estava ouvindo o Rafa, né, e me parece que ele. Parece não, assim, o que ele comentou sobre, digamos, se desviar das expectativas, né, ou das leituras que tendiam a interpretar certas coisas ou posições e falas dele como, em certos lugares, que eu considero medíocres, né, ou expectativas ou idealizações, estereótipos, né, do que seria um artista negro, né. E aí o texto fecha, né, João, com uma frase aí, né, de um decreto, né,
de morte à música sem cor, morte ao som sem cor, né? E a priori aquela soa como uma coisa violenta, né? E tem que ser, porque não só com a morte, mas com a violência, como o Ocidente ele tentou assim negativar esses conceitos, né? Esses fenômenos, docilizando, né? As populações negras, né? E aí eu acho que a ironia, o deboche, a violência, esses recursos estéticos, eles nos foram privados, assim, né? E aí, para mim, a experimentação na música, você ouve um Hermeto Pascoal, você ouve Naná Vasconcelos, você ouve um Itamar Assunção, você vê deboche, você vê ironia, você vê pessoas que fingir que fui não fui, né? É a ginga de quem está dizendo que está brincando com uma ideia de modernidade e tradição, mas ao mesmo tempo está ressignificando aquilo, né, num jogo ad eterno, ad contínuo, ad absurdo, né, e que você não sabe para onde vai dar. Numa espécie de plasticidade identitária, musical, estética, que escapa, né, escapa às categorizações, né, e que traz para a gente uma experiência de memória, enfim, de vivência sensorial muito distinta, né? Por exemplo, quando o Rafa coloca que pôs um piano ali nas vitrines para falar de silenciamento, ele não está falando de silenciamento, tipo assim, alguém chega e manda um rapaz parar de tocar ou tira ele de lá. É um som que reverbera muito timidamente pelas vidraças, né? Mas que existe, está lá. A história da música negra brasileira é essa. Você sabe que Pixinguinha é negro, mas você não vê dizendo que ele fazia música preta brasileira, né? Você sabe que existiam partituras de músicos negros, mas você não vê isso nos murais, nas escolas, você não vê uma demarcação, uma ênfase nessa questão, né? Você sabe que existem negros que ascendem em certos lugares de poder, mas não é a maioria, ou seja, essa ideia brasileira da ideologia da mestiçagem, ela foi muito bem aplicada em termos de estrutura, a ponto de causar o que eu chamo de desbotamento memorialístico, ou talvez da música, nesse caso da música, um desbotamento da escuta, né? Você sabe que ele era negro, mas você não consegue verbalizar isso ou demarcar esse tipo de questão, né? Ou seja, o lugar social dessa musicalidade, dessa arte, né? Então, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque no texto eu trago uma figura como a Tânia Maria, que uma pianista que nasceu aqui e foi para o Rio, muito nova, né? E que depois virou um dos grandes nomes do jazz mundial. Procurem Tânia Maria na internet. Eu escrevi um artigo em conjunto com um amigo de São Paulo, Renan Ruiz, né? E nós nos deparamos com vários discursos da imprensa carioca dizendo que ela era uma negra atrevida, né? E aí, o sentido de atrevido, de atrevimento, de ironia, de deboche é muito, muito interessante para alguém que toca música instrumental. Porque ela é atrevida porque ela não só quer ser alguém que é conhecida, reconhecida pelo que faz, mas como, olha só, quer tocar música de improvisação, né? Quem você pensa que é? Né? Que é uma pergunta que é da sociologia brasileira, né? O da Mata coloca, o sociólogo da Mata, né? Quem você pensa que é? Né? Põe-se no seu lugar, ou seja, que lugar é esse, né? Então, alguém que debocha, né? Que fala assim, não, eu não toco piano, eu toco tambor, como ela fala nas entrevistas dela, né? Eu toco tambor. Então, alguém que subverte, anarquiza um piano, diz que transa ao vivo com o instrumento, e que toca batuque, batuca o tambor, isso é vanguarda, isso sim né, a destruição de vários conceitos e expectativas, mas ao mesmo tempo é uma grande brincadeira com essas noções de destruição, violência, né? Recriando os conceitos, né? Recriando a memória. A morte não é mais aquela coisa melancólica e finita. A morte é aquela coisa que traz uma organicidade, né? Nós temos o mundo agora dos encantamentos, né? O que é a música, senão também essa busca para o encantamento que acontece não numa espécie de romantismo erudito, no sentido ocidental, mas numa ritualística, enfim, que se urbaniza, né, que participa dos mercados, mas que também se mantém ali com uma